E aí, olha só que interessante que a gente vai analisar hoje. Um método de ensino que é super poderoso. A ideia é transformar o jeito como a gente entende questões sociais bem complexas, sabe? E o mais legal é que tudo começa com uma imagem, uma simples imagem, e termina com uma compreensão, nossa, muito mais profunda de todo um sistema. Bora lá ver como isso funciona. Então, vamos imaginar a cena, né? Pensa numa sala de aula. Quem conduz a atividade chega e entrega uma imagem para o pessoal. Sem muito contexto, sem muita explicação. Só que o que vem depois... não é uma aula qualquer, não. É um exercício pensado para criar um certo, sabe, um desconforto. Mas um desconforto produtivo que força todo mundo a mudar o jeito de enxergar as coisas. E é aí que está a grande questão que esse método quer responder. Como é que pode, como uma única imagem, uma foto, pode ensinar sobre um sistema inteiro? Como é que a gente sai do que está ali na superfície e começa a entender aquelas forças invisíveis que organizam a nossa sociedade? Parece uma coisa super ambiciosa, né? Mas o processo, olha, é surpreendentemente direto. Ok, então vamos para o primeiro passo. É aqui que tudo começa. A turma recebe uma foto que mostra assim, uma desigualdade urbana bem forte, bem evidente. E a pergunta que quem está conduzindo a atividade faz é a mais simples possível. Descreve o que tem aí. Só isso, nada mais. E as respostas, claro, são bem diretas, bem descritivas. Coisas como, tem gente rica e gente pobre. Ou, são lugares diferentes, é uma cidade dividida. Sabe, o óbvio. Mas o mais interessante é o que acontece em seguida. Ou melhor, o que não acontece. Quem está conduzindo o exercício não faz nada. Não corrige, não questiona, não aprofunda. Só anota as respostas no quadro. A simplicidade desse momento é que é o pulo do gato. E é agora que vem o ponto de virada, o momento da ruptura. É aqui que o jogo muda completamente. O exercício para de ser sobre descrever e passa a ser sobre questionar. O foco sai do o quê e vai direto para o porquê. E essa é a pergunta-chave. A pergunta que vira a chave. Olha, se essa cena se repete em um monte de cidades pelo Brasil, isso ainda é só uma coincidência? Ou será que existe uma lógica por trás? Uma lógica que organiza isso tudo? Essa pergunta é que cria o tal do desconforto. De repente, aquela descrição fácil, superficial, já não serve mais. Ela força a turma a pensar. Peraí, e se isso não for um acaso? E se for um padrão, uma lógica do sistema? Bom, uma vez que esse desconforto está criado, o próximo passo é dar as ferramentas para lidar com ele. Mas calma, não é aquela aula teórica, longa, chata. Nada disso. O que se apresenta são 3 ideias-força. São conceitos rápidos, mas muito potentes, que funcionam como chaves mesmo para decodificar a imagem de um jeito novo. A primeira chave vem do sociólogo Florestan Fernandes. E a ideia é bem forte. A desigualdade racial não é uma sobra do passado, sabe? Não é um problema antigo que a gente ainda não resolveu. Não. A ideia é que ela é uma parte ativa, central, da nossa estrutura social, hoje. A segunda chave é do Kabengele Munanga. E ela toca num ponto crucial. O racismo no Brasil muitas vezes não é aquele escancarado, sabe? Ele é velado, mais sutil, mas mesmo assim é uma força poderosíssima que, no fundo, organiza quem tem acesso às coisas, às oportunidades na nossa sociedade. E para fechar, a terceira chave vem da Lélia Gonzalez. Ela fala sobre o mito da democracia racial. Sabe aquela ideia de que, no Brasil não tem racismo, todo mundo se mistura? Então, a Lélia mostra que esse mito, na verdade, acaba servindo para esconder um monte de desigualdades e as violências, pequenas e grandes, que acontecem todo dia. Beleza. Agora, com essas novas ferramentas conceituais na mão, a turma recebe uma outra tarefa. Olhar para aquela mesma imagem de novo, mas dessa vez a missão é reescrever a explicação sobre ela usando essas ideias que acabaram de ver. O objetivo é claro, deixar de só descrever e finalmente chegar a uma explicação estrutural. E olha só que incrível a transformação que acontece. Aquilo que antes era visto como só uma diferença, agora vira desigualdade racializada. O que era só pobreza se transforma em uma estrutura. E o mais poderoso de tudo, o que parecia uma coincidência, um acaso, agora se revela como uma forma de organização social. É uma mudança total de perspectiva, uma virada de chave completa no entendimento. Tá, mas por que isso funciona tão bem? Qual é o segredo desse método? A genialidade da coisa toda está na estrutura, nessa jornada de 4 passos que guiam o aprendizado de uma forma muito inteligente. Funciona assim, ó. Primeiro, o método deixa o erro inicial acontecer.
Aquela visão superficial, sem problema. Depois, ele força uma revisão, com aquela pergunta que gera desconforto. Aí, em terceiro lugar, a teoria entra em cena, mas não para decorar, e sim como uma caixa de ferramentas, algo prático, útil de verdade. E o resultado de tudo isso, um entendimento totalmente novo, muito mais profundo. Tão profundo que até a ideia de violência muda, se expande, deixa de ser só física para virar algo estrutural, do dia a dia. E para fechar com chave de ouro, o método não entrega uma resposta pronta, de bandeja. Pelo contrário, ele termina deixando uma última pergunta no ar, uma provocação final, daquelas que ficam na cabeça, sabe? Para gerar uma reflexão que dura. E a pergunta é essa: se essa realidade toda é estruturada, então onde é que a violência aparece, mesmo quando ninguém está literalmente apanhando ou agredindo alguém fisicamente? É uma pergunta que amarra toda a análise. Ela consolida essa ideia de que a violência também pode ser silenciosa, invisível, pode estar embutida na própria estrutura da sociedade. É, sem dúvida, uma questão para a gente levar e continuar pensando muito tempo depois que a aula acaba.